Nessa aula aqui de agora, nós vamos falar sobre como funcionam as nossas memórias e o que estão ali sujeito a elas. Da onde que vêm as nossas memórias e como elas interferem em nosso comportamento. Se lembra que eu já falei para você gravar a palavra base? Isso mesmo, nós vamos utilizá-la aqui agora. Aonde você está assistindo? Provavelmente, independente de onde seja, dentro de algum espaço construído ou na rua da tua casa, você está pisando num solo. Independente se ele seja um piso, se ele seja a sua terra, mas você está pisando em algo. E olha só, você não consegue entender o que está abaixo disso que você está pisando. Assim funcionam as nossas emoções. Será que esse solo que a gente está pisando, ele é um solo fértil? Ou será que ele tem problemas embaixo dele? Quando nós estamos dentro de uma construção e você começa a ver as paredes rachando, por exemplo, ou a casa entortando, talvez seja o solo que esteja com problema. Mas o que a gente habitualmente costuma fazer? Costuma ir lá e passar um reboco, costuma ir lá e fazer um remendo. E com o tempo aquele remendo começa a estragar, começa a danificar novamente. Você sabia que quando você vai construir uma casa grande, uma casa de padrão, alto padrão, é necessário fazer um estudo de solo antes para você poder entender o que está abaixo do solo. Então imagina que aqui é o solo. Você faz o estudo de solo para entender o que está aqui abaixo. Se realmente a construção que eu vou fazer, se aquilo que eu vou levantar aqui em cima, ele vai ter sustentabilidade. E fazendo essa analogia, fazendo essa comparação, eu vou falar para você aqui o quanto a base de memória que você tem pode estar interferindo na sua vida hoje, agora. Talvez você seja da parte de pessoas que usa a seguinte expressão: sou assim, a vida é assim e não vai mudar. Já viu falar da síndrome de Gabriele? Sou assim, crescer assim, vou morrer assim? Pois é, nós não somos assim, nós estamos assim. Você está assim porque você já está vivendo num ritmo que eu chamo de ritmo hipnótico, que é o ritmo da sobrevivência. Provavelmente você vive uma vida parecida com a ontem, antes de ontem e por aí vai. Sabe aquela piloto automático, vai rodando, 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 rodando? Parece um ciclo, fica rodando, rodando, rodando e não chega a lugar nenhum. Ou o famoso nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Enfim, eu vou apagar aqui e a gente vai trazer isso agora para a realidade, né? Já usamos essa metáfora aqui da casa. Agora você vai entender como as suas emoções funcionam. Então você já entendeu que você não consegue compreender, acho que seria a melhor palavra para trazer aqui para você, o que está abaixo do solo da onde você pisa. Automaticamente, você não consegue compreender o que está abaixo das suas emoções. Então, quando você tem ali 2 semanas de gestação, o teu cérebro já começa a entrar em formação. Com 2 semanas de gestação, o seu cérebro já começa a ser formado e aí ter as primeiras sinapses neurais, as primeiras trilhas neurais, os primeiros caminhos neurais. Um pouquinho mais para frente eu vou aprofundar para você o que é uma trilha neural. Mas agora, imagine que esse cérebro, quando você é pequenininho, bebê, é como se fosse esse quadro branco, branquinho, não tem nenhum tipo de informação. E olha só o que acontece agora. Provavelmente, assim como eu, você tem um pai e tem uma mãe. Ah, Claudinei, não tenho pai. Olha, você pode não conhecer o seu pai, mas da cegonha você não veio. Você tem um pai. Você pode não conhecer ele, ou você não pode não conhecer a sua mãe, ou você não pode conhecer nenhum dos dois. Mas você tem um pai e você tem uma mãe. Na gestação da mamãe, todas as experiências que ela passou na sua gestação, desde se alimentar para te nutrir, não tomar álcool, não fumar, ou todas aquelas restrições ou orientações médicas que ela seguiu, tudo isso foi para nutrir você aí dentro. Mas olha só algo que nunca ninguém te falou. As emoções que ela passou no dia a dia também de alguma forma nutriram esse cérebro aí dentro, as trilhas neurais. Então, além de ter os nutrientes que ela comia para te alimentar, também tem as experiências que ela passou na tua gestação, que essas experiências
também estão aí dentro de você. E tudo isso aqui forma o seu solo. O que está abaixo, que você não consegue ter acesso. Está ali. E foi construída uma vida sobre esse solo. As experiências que o pai passou, as experiências que a mãe passou, o ambiente o qual você estava, fazem parte desse solo, dessas trilhas neurais. Então, se você estava num ambiente tóxico, num ambiente pesado, num ambiente agressivo, essas marcas, esse aprendizado, você tem aí dentro de você. E aí você vai compreender que talvez o emprego que você está hoje, o fato de você não conseguir crescer, prosperar, não tem nada a ver porque a empresa não te dá aumento de salário não, mas porque você, sem perceber, se sabota no dia a dia. Você, sem perceber, vai passando a foice no próprio pé, não é o outro. Então eu quero que você esteja aqui comigo, porque agora você vai de fato compreender o porquê que a tua vida talvez esteja estagnada ou porquê que tu não consegue acelerar os resultados que você tem, tanto em relacionamentos, quanto na vida amorosa, na vida pessoal e por aí vai, tá? Entendeu até aqui? Escreve aqui pra mim se você entendeu o que eu quis dizer aqui com o solo, com essa parte que você não consegue acessar, que está aí dentro de você, você tem essa informação, ok? Depois da segunda semana de gestação, segundo a neurociências, que é o estudo da mente humana, o estudo do comportamento humano, você vai começar a ter memória declarativa a partir dos 4 a 5 anos de idade. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu perguntar para você agora de uma memória que você tenha com 2 anos e meio, 3 anos de idade, você vai ter um tempo aí para você pensar. E talvez não venha nada. E o mais interessante, que talvez a memória que venha não quer dizer que é uma memória sua, mas talvez que alguém de autoridade maior do que você colocou essa informação ali. Porque da segunda semana até os 4, 5 anos de idade, a parte associada a gravar memória e trazer ela para a parte consciente ainda não está em informação. Mas essa informação tem aí dentro de você. Mas é um buraco vazio, a tua consciência não tem conhecimento dela. Mas se alguém adulto, alguém próximo de você, que tem algum tipo de autoridade, mãe, pai, tia, tio, e fala, olha, com 2 anos e meio de idade tu gostava de comer terra. Tu, como adulto, vai falar, olha, com 2 anos e meio de idade eu tenho uma memória que eu comia terra. Não, você não tem essa memória. Te falaram e ela está aí dentro de você porque tem uma lacuna. E aí foi colocado. Perfeito? Bom, dos 4 anos e meio para frente, aí sim nós começamos a ter memórias declarativas, que agora você começa a lembrar um pouco do que aconteceu com você. Um pouco, porque o nosso cérebro não foi feito para armazenar tanta memória na parte da consciência. Não vou entrar em mérito de memória, mas nós temos 3 níveis de memória: memória de trabalho, memória de longo prazo, memória de curto prazo, por aí vai. Mas você não consegue lembrar de tudo que aconteceu com você, porque a sua mente vai deixar aquilo que apenas ela entende que é mais importante e que você utiliza no dia a dia, ok? Mas dos 4 anos e meio, da segunda semana de gestação, até os 4 anos e meio, você não tem esse acesso de forma tão fácil, de forma declarada, porque uma parte do teu cérebro não estava formado e isso faz o solo que você está aí hoje. E muitos comportamentos do qual você tem hoje estão associados a essa parte que você não consegue se lembrar ou que você não consegue se conectar, mas que está aí dentro de você e ela faz sentido para o teu organismo fazer com que você continue sobrevivendo, por exemplo. Perfeito? Entendeu até aqui? Então, na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre memória genética, memória de ambiente e o quanto que isso tudo, mais isso daqui, está interferindo aí na tua vida. Até a próxima aula.